seja bem-vindo à presente edição do programa Ao Som do Apito. Hoje recebemos como convidado Elídio Caifás, vedeta do basquetebol moçambicano, a quem passo desde já a cumprimentar e agradecer pela presença. Elídio, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem disposto para a nossa conversa? Logo cedo tem que estar bem disposto para aguentar o resto do dia. Como é que se define um homem como Elídio Caifás? Não é fácil. As outras pessoas é que me conhecem, se calhar, pelos atos, pelas atividades, pelas coisas que eu faço. Eu próprio me defino como uma pessoa confiável, de uma só palavra, uma pessoa com princípios, uma pessoa com padrões de educação altos e que tento transmitir isso sempre com um sentido muito grande de responsabilidade. Mas eu, acima de tudo, sou uma pessoa de fácil trato, bem disposta, sempre com um sorriso permanente, que eu descobri que as pessoas viam em mim esse sorriso e eu não tinha consciência. Portanto, é natural, sou uma pessoa de sorriso fácil, natural e de fácil convivência com as pessoas, mas com padrões muito altos de educação e de respeito ao próximo e que exige muito dos outros às vezes, em função desse padrão que eu tenho, que imponho na relação com os outros. Portanto, sou esse, mas... Uma pessoa simples, né? Eu acho que sim. Só tenho 2 metros de altura, só, mas sou simples. Quando é que nasce a paixão pelo basquetebol? Basquetebol é uma coisa que nasceu por influência dos meus tios, mãe, minhas irmãs. Minhas irmãs são mais novas, mas já jogavam basquete. Começaram a jogar basquete um bocadinho antes de mim e por causa da minha altura. Portanto, foi por aí, digamos, o primeiro sinal terá sido quando vivíamos na Beira, por aí, lá nos 77, onde fui. Portanto, vivíamos perto de uma igreja, na Manga, e houve um torneio qualquer num sábado à tarde, era um torneio feminino, eu fui assistir e gostei de basquete. Até então só se falava de futebol entre os amigos, mas depois vim para Maputo e comecei a crescer muito. Portanto, eu até os 11, 12 anos tinha uma altura perfeitamente mediana para a idade. De repente comecei a crescer muito e aos 14 anos eu já estava com uma altura muito vistosa. E os meus tios empurraram-me para o basquete. O tio falecido Adriano, irmão da minha mãe, e o outro tio, António Ferrão, que era médico, fisioterapeuta do Machaqueno, empurraram para tens que jogar basquete, e assim comecei. Fui-me apresentar no Machaqueno e não consegui entrar, então passei para a Estrela Vermelha, que era o clube da vizinhança. Eu morava na Malhangalene, toda a gente ali estava ligada à Estrela Vermelha de alguma forma. Então, nesse sentido, juntei-me à Estrela Vermelha e começou assim, portanto, aí já era paixão mesmo, não é? Passado algum tempo, gostei de estar dentro do campo e começar a sentir que tinha alguma coisa interessante, diferente para oferecer. Começou por influência e acabou se apaixonando pela modalidade. Completamente, até hoje. Que avaliação faz do atual estágio do basquetebol moçambicano? O nosso basquete é um basquete que tem sinais de que pode crescer, mas está numa fase mais ou menos estacionária, porque nós atingimos um certo limite e estamos a ter um problema para passar esse limite. Somos um país claramente basquete. Em África, em todo o mundo, basquete é uma modalidade que identifica Moçambique também, mas atingimos um nível em África, a nível de femininos em particular, que está a ser difícil de transpor, está a ser difícil ir para dar o passo a seguir. A nível de masculinos, estamos atrasados. Estamos atrasados porque não tivemos sempre a atenção que os masculinos deviam ter para poderem impor-se no basquete da África. Agora temos um clube nas competições africanas,
A esperança é que este clube apareça e faça, ajude a dar esse salto. Mas o mais difícil vai ser a nível da seleção nacional. Portanto, quando eu digo que estamos numa fase estacionária, difícil de transpor, é porque a nível da seleção nacional os resultados estão, digamos, não estamos a conseguir atingir os objetivos que nós temos. Em masculinos, muito menos do que em femininos. E a nível interno, as competições no país acontecem em 2, 3 cidades. Portanto, precisamos dar o salto do ponto de vista de quantidade de prática de basquete no país, quer a nível de maior número de províncias e também ao nível nas cidades onde ele se pratica, haver uma prova muito mais longa. Portanto, e nesse sentido, estamos estacionados. Estamos há muito tempo a falar das mesmas coisas, do calendário de jogos, da dificuldade para nos apurarmos para as competições, da dificuldade de conseguirmos ter, digamos, uma classificação mais vistosa nas competições a nível masculino, na incapacidade de ganharmos o campeonato africano de seleções a nível dos femininos. Portanto, estamos numa fase que precisa de um empurrão muito grande para dar o salto. Eu considero que é uma fase, uma travessia difícil, estamos numa fase um bocadinho estacionária, mas há sinais de que com um empurrão a sério de todas as pessoas envolvidas nas questões do desporto e do basquete em particular, nós podemos dar esse salto. Já íamos perguntar um empurrão, de que está a falar exatamente? É assim, nós temos que ter uma visão clara, uma indicação clara dos interesses do país a nível do basquete. Os fazedores de basquete têm entusiasmo, têm força, mas têm limitações. É preciso que haja melhores infraestruturas. Eu costumo dizer sempre que o pavilhão de Machacane já é um pavilhão obsoleto para o padrão de pavilhão hoje. Nós, com um pavilhão melhor, trazemos competições para cá, melhores. Os próximos anos, Moçambique vai ter alguma dificuldade para atrair competições internacionais para o país por causa da falta de infraestrutura. Depois é preciso assegurar que haja investimento sério, é preciso haver uma política clara de intervenção para assegurar que haja investimento no basquete, no talento dos treinadores, no talento dos jogadores, no aumento da competitividade interna. É preciso haver investimento. Investimento esse que passa pela formação de treinadores contínua, regular, porque os treinadores para mim são o pilar mais importante de todo este processo, e dar oportunidades a que os jogadores sejam vistos a nível de competições internacionais, participando efetivamente em competições internacionais, dando possibilidades de estágio para as seleções nacionais. E outra coisa que eu acho que eu sou uma pessoa ligada à formação, o sistema de bolsas de estudo neste país pode muito bem contemplar desportistas. Os desportistas mais talentosos que nós temos são quase todos eles estudantes. Adotar um sistema de bolsas de estudo que garanta que ele vai a um país de basquetebol fazer os seus estudos ao mesmo tempo que joga basquete é uma coisa que eu acho pode ser extremamente importante para alavancar a qualidade do nosso basquete. Portanto, a ligação que nós temos com o exterior tem que ser muito, muito forte. Não podemos ficar fechados aqui dentro. Os treinadores, alguns deles conseguem ir para fora e fazer alguns estágios e isso dá-lhes um pouco mais de capacidade de trabalho. Mas não há um sistema em que temos este processo de formação de forma contínua e constante e organizado institucionalmente. É sempre a nível individual. Temos hoje jogadoras de basquete nos Estados Unidos. Nós não estamos a saber tirar proveito dessas jogadoras nos Estados Unidos. Tem que haver algum trabalho específico para que se tire proveito da presença de jogadoras moçambicanas de bom nível, que saem daqui porque são consideradas jogadoras de bom nível. E, portanto, como é que a gente faz o acompanhamento quando elas são lá fora
país para que tenhamos a possibilidade de as ter quando for necessário para o nosso país. Digo isso em feminino assim como em masculino. Nós estamos a tornar o nosso basquete uma caixinha mágica fechada entre um círculo de pessoas, mas há muito mais participantes, há muito mais jogadores com potencial que estão, digamos, mais ou menos à margem do centro de prática de basquetebol e que nós temos que ter uma forma de trazê-los todos para esse centro, ou fazer o centro abrir-se mais, incluir outros jogadores, não só aqueles de que se fala todos os dias. De forma breve, como é que avalia o desempenho das Samurais no torneio pré-olímpico? Eu acho que as meninas estiveram ao seu melhor nível. Bateram-se na melhor das suas capacidades, elas deram tudo o que elas tinham e têm, e nesse sentido não têm contas a prestar a ninguém. Portanto, o seu talento, o seu esforço, a sua entrega foram totais. E o que se passa aqui não é até que ponto as nossas jogadoras estiveram bem ou mal. Até que ponto o nosso basquete é comparável ao basquete que elas encontraram lá. Nós temos que aceitar que fomos encontrar um basquete de um nível superior ao nosso. Nós demos o nosso melhor, mas o nosso melhor não é suficiente para encarar uma equipa, a seleção dos Estados Unidos, a seleção da Sérvia, a seleção até da Nigéria. Não é. Nós sempre pensamos que a Nigéria seria o adversário mais fácil, hipoteticamente, enfim, mas porque nós não temos muito conhecimento sobre a Sérvia e sobre os Estados Unidos. Temos conhecimento, mas algo distante, porque lemos, porque vemos vídeos. Em relação à Nigéria já tivemos despiques vários e já ganhamos alguns jogos, então ficamos com a sensação de que era possível bater a Nigéria. Mas a Nigéria, quando se organiza para essas competições sérias, vai buscar as suas maiores estrelas, aquelas que, segunda geração de cidadãos nigerianos que nasce nos Estados Unidos e que cresce. Nascer nos Estados Unidos não é tudo, mas joga basquete desde a infância nos Estados Unidos e depois aparece numa montra destas e nós não temos a mesma capacidade de ombrear com estes atletas. Portanto, a nossa seleção portou-se bem, dentro das suas limitações. Temos limitações de tamanho, temos jogadoras possantes, 2, 3, 4, mas o grosso da nossa seleção é uma seleção pequena, que dá algumas vantagens de velocidade e agora com propensão para o tiro exterior, mas não é suficiente para ombrear com a média de altura, peso e anos de prática a mais alto nível que as outras seleções trazem para o campo. Portanto, as nossas meninas portaram-se muito bem. Sente que os antigos jogadores de basquetebol, como o Elídio Caifás, são valorizados em Moçambique? Essa questão de valorização, eu vejo a coisa no sentido reverso. Depois de todo o percurso que nós tivemos, eu falo por mim mesmo, meu percurso, o basquete deu-me muito a mim. Deu-me autoestima. Eu sou uma pessoa com muita autoconfiança. E isso não tenho a mínima dúvida. Isso fui buscar no basquete, nos despiques, no confronto com os jogadores muito mais fortes que eu, mas que eu dizia que eu tenho que ganhar, tenho que jogar e tenho que estar. Isso ensinou-me a ser autoconfiante. Tenho um nível de confiança que eu me assusta às vezes. Em situações adversas eu consigo ter a frieza e ter presença de espírito para enfrentar a situação com hombridade, com calma, com frieza. Essa é apenas uma característica. O meu percurso todo, isso ajudou-me a ganhar etapas muito importantes na minha vida como estudante, confiança na sala de aulas, confiança na aquisição de conhecimento, confiança no trabalho. Tudo isso fazem de mim, dá-me um perfil diferente. Eu hoje lidero uma instituição, mas eu tenho estado a liderar instituições há muitos anos. Chegou a altura, aliás, ao longo destes anos, eu sinto que não preciso de ser valorizado. Eu tenho que valorizar aquilo que eu ganhei com estes anos todos de prática de basquete e devolver com algum tipo de atividade ao basquete.
É por isso que eu faço comentários. Há muita gente que me pergunta, mas por que tu fazes comentários? Se foste presidente da Federação e hoje estás a fazer uma atividade que é de menor valia, da perspectiva deles. Eu digo, não, eu não estou preocupado com postos, com títulos, estou preocupado em dar o meu contributo. Dei o meu contributo como jogador de basquete, dei o meu contributo na Seleção Nacional, inclusive, dei o meu contributo depois como dirigente, dou, até hoje, fui presidente da Federação, sou presidente da mesa de Assembleia da Liga de Basquete, fui presidente da MOS Basquete, portanto, e convidam-me para fazer comentários, porque se calhar tenho uma capacidade de análise, de comunicação suficientemente boas para fazer isso, então sou convidado. Quando sou convidado e tenho tempo, eu ofereço o meu tempo como uma retribuição por aquilo que eu ganhei no basquete. Eu estou a fazer, eu prefiro ver a coisa ao contrário. O basquete deu-nos muito, nós temos que dar de volta alguma coisa ao basquete, porque as próximas gerações estão aí e precisam de quem já passou por lá a dar o seu contributo para ajudar a melhorar. Eu tenho filhos que jogam basquete. Por eles eu faço tudo o que for necessário. Portanto, já os incentivei de forma natural a jogarem basquete e hoje estou a dar de volta à comunidade a vários níveis, com a minha participação e até contributo dos meus filhos. Mas sente-se valorizado pelos moçambicanos? Seguramente, porque como eu disse no princípio, eu tenho uma autoestima enorme e se alguém não me valorizar, eu sinto que tenho valor eu próprio e trato de transmitir isso aos jogadores. Eu gosto muito de falar com os jogadores, eu transmito isso aos jogadores. Felizmente sou respeitado, muito respeitado pelos jogadores, pelos dirigentes, por toda a gente e tenho que agradecer a Deus por me dar esse tom de as pessoas me respeitarem. Por isso eu sinto-me valorizado, bastante valorizado, não só a nível de basquete, a nível da comunidade, da sociedade, por onde eu ando, sou extremamente respeitado, porque também me dou respeito e respeito o outro. Elídio, trago aqui uma pequena rubrica que se chama Tira ou Não o Chapéu. Então eu gostava de saber se o Elídio tira e por que tira o chapéu. São 4 nomes, então, cara seria. Milagre Macomb, tira ou não o chapéu? Milagre Macomb é um treinador que eu vi aparecer no basquete. É um treinador que aprendeu a trabalhar do ponto de vista tático muito acima da média dos nossos treinadores, do modo geral. É um dos nossos melhores treinadores. É um treinador que precisa apenas de melhorar a sua gestão de recursos humanos. É muito mais do que apenas basquetebol. É gestão de recursos humanos. Ele tem que ganhar outro tipo de conhecimento. Eu, se pudesse recomendar alguma coisa ao Milagre Macomb, era estuda recursos humanos, estuda motivação para poder trabalhar bem com todos os atletas. É esse elemento que falta. Mas isso não é suficiente para eu não tirar o chapéu ao Milagre Macomb, pela sua história, pela sua trajetória, pelas coisas que já deu a este país. Milagre Macomb é um dos melhores treinadores e eu respeito muito e eu tiro o chapéu para ele. Lionel Manique. Lionel Manique é dos treinadores jovens de nova geração que está a aparecer com já apareceu, ganhou uns títulos e que mostra muita vontade, muita disponibilidade, agora com Serginho e criaram uma escola de basquete. Pela sua trajetória nas camadas de formação, pelo seu trabalho motivacional, de trabalho técnico, de criação de novos talentos jovens, particularmente, eu tiro o chapéu a uma B, também porque tem um grande potencial. Se ele aceitar humildemente a opinião de algumas pessoas que podem ter algumas opiniões um bocadinho contrárias à forma como ele pensa basquete, ele vai melhorar a sua visão de basquete e isso vai torná-lo um grande treinador, maior do que ele é hoje. Ele precisa de ter alguma humildade neste momento para dar o salto. Mas eu sinto que o trabalho que ele fez até agora e que está a fazer com os jovens é de se tirar o chapéu. Faisal Cidade. Meu vizinho. Faisal Cidade foi meu vizinho, nós crescemos no mesmo prédio, na Carlos Marx. Eles viviam no 9º andar, todos eles. Eu vivia no 3º andar
e éramos vizinhos. Tive maior ligação com o Chafi Cidade, com quem nós íamos ao estádio de Machava a pé. Íamos até Romaria ou íamos apanhar comboio na Baixa para ir ao futebol, quando éramos miúdos no prédio. E Faisal Cidade, pela sua resiliência, pela sua capacidade de trabalhar com os outros, que é uma característica que ele está a mostrar agora neste último mandato. Eu tiro o chapéu, sim senhora. Eu respeito o facto de ele ter ido buscar pessoas certas para as posições certas, em que ele faz uma gestão mais distante, de liderança, sem interferência em dossiês específicos, e dando aos técnicos a possibilidade de fazerem as coisas acontecerem. Isso é muito bom. Depois dos anos que ele esteve na Federação, ele aprendeu muito. Esta versão nova de Faisal Cidade é uma evolução muito grande e eu tiro o chapéu para ele. E por fim, o Henrique Ali. Henrique Ali. Vocês estão a arranjar pessoas que são minhas amigas, assim é complicado. É assim, o Alito é um amigo, é um jornalista que eu respeito imensamente, posicionou-se na Supersport de uma forma muito profissional, assumiu o compromisso de passar as mensagens ou reportagens sobre o desporto dos nossos países, Moçambique, Angola em particular, e eu só posso agradecer por termos uma pessoa como Henrique Ali, naquela posição, na Supersport, e o facto de eu o ter conhecido aqui, jovem, onde andávamos ainda a jogar. Eu acho que é um profissional de primeira categoria e que todos os jornalistas desportivos têm muito que aprender com ele, por isso tiro o chapéu, sim senhora, para Henrique Ali, para o Alito. Elídio, acredita na indústria do desporto moçambicano? Sim. Moçambique não tem indústria primeiro, em geral. A nossa indústria é muito incipiente. Temos uma companhia aqui, uma Mosal e outras, e não vamos procurar e não vamos encontrar muito. Hoje estamos a começar com oil and gas no norte do país, mas indústria, aquilo que o Ministério da Indústria e Comércio agora se compromete a criar, de facto, e a robustecer. Se a indústria tradicional não existe, a do basquete, essa muito menos. Portanto, há um mercado possível de basquete e que precisa ainda vive de pessoas comprometidas com o basquete. Ainda não gera grande negócio, mas é uma fase inicial do processo. Nós, quando criamos a Liga de Basquetebol, conseguimos tornar a Liga um produto que era um produto interessante para o basquete se tornar uma pequena indústria. Estava a começar a afirmar-se um processo em que o basquete era importante, porque os clubes conseguiam assim buscar patrocínios para conseguir, porque tinham uma exposição maior na Liga. Portanto, estávamos a começar a ter, digamos, algum movimento nesse sentido. Mas neste momento de crise económica profunda em que o país está já há alguns anos, é muito difícil constituir-se uma indústria de um dia para o outro. A indústria do desporto, essa leva alguns anos a ser feita, porque implica múltiplos intervenientes. Tem desde as infraestruturas, que têm que ser de alto nível. Nós temos campos de basquete, por exemplo, onde ainda não temos marcador eletrónico a funcionar em pleno, onde não temos marcadores 24 segundos em pleno, onde não temos piso adequado para os níveis que se exigem hoje. Então as outras coisas também estão a esse nível. Portanto, o atraso do ponto de vista da tecnologia e das infraestruturas é uma mostra clara do atraso a nível da organização e de outros pressupostos. Ainda que haja parceiros que apostem no basquete de uma forma firme e forte, e que nós acreditamos que isso é que vai fazer com que se crie uma indústria. Porque é possível vender marcas, é possível interagir marcas através do basquete. Neste momento ainda não é uma indústria, ainda não é um mercado muito forte, mas estamos a caminho disso.
Caminhamos a passos largos para o fim do nosso programa, mas antes gostava de saber do Elídio se tem algum sonho que queira realizar e queira partilhar connosco. Sonho. Sonhos, todos nós temos. Os sonhos conduzem-nos pela vida fora, mas os meus sonhos são. Eu vou resumir os sonhos a nível do basquete. Estamos a falar de basquete aqui. Eu gostaria que o nosso basquete fosse praticado por mais pessoas. Eu gostaria que o nosso basquete fosse praticado com melhor qualidade. Eu gostaria que tivéssemos neste país processos de treinamento, processos de formação de treinadores e de jogadores muito fortes, porque é por aí que nós vamos fazer o desenvolvimento. Escolas de jogadores e alguma entidade que se encarregue ao mais alto nível de formar treinadores de uma forma contínua e ao mais alto nível. Portanto, o meu sonho é aí, tanto formação no desporto, que isso, no nosso basquete, isso é que vai dar a revolução que a gente precisa. Para além das questões de infraestruturas e outras coisas, o jovem jogador de basquete tem que ser treinado por treinadores que conhecem e que são capazes de fazer um trabalho que transforma os jogadores normais em jogadores extraordinários. Portanto, é isso que nós precisamos aqui. Para isso, estes treinadores têm que ser muito melhor treinados, têm que ter muitas oportunidades de exposição à formação e estágio no exterior. Enfim, eu vejo um mundo em volta da formação, introduzir muita formação dentro do basquete para alavancar a qualidade da prática do basquete no país. Obrigada, Eli. Estamos mesmo no finalzinho. Pode deixar ficar as considerações finais. Bom, eu gostei desta entrevista, fala-se um bocadinho de tudo, particularmente da minha vida no basquete. Só queria chamar a atenção que a nossa vida no basquete é um nicho apenas, é um hobby, eu faço disto um hobby. Mas eu tenho uma vida fora do basquete, é uma vida extremamente intensa, que é de cuidar de jovens. Eu trabalho para jovens, eu trabalho na preparação de jovens para o mercado de trabalho. E nesta matéria em particular, fazemos inúmeras coisas que é melhor começarmos a pensar. Eu estou disposto a considerar, no âmbito do basquete, uma fórmula de intervenção, com base nos programas que eu desenvolvo, para, de facto, transformar os jogadores de basquete também em cidadãos melhores, que tenham uma ocupação para além do basquete, porque o nosso basquete não é profissional, e que isso é a base para que eles, de facto, cresçam, criem família, tenham um nível de cidadania elevado. Portanto, queria agradecer por me terem chamado e a última palavra é só esta, quer dizer, vamos aliar todo o trabalho que se faz no basquete, fazer com que toda a gente do basquete tenha uma melhor qualidade de vida através do trabalho. E para isso há muita coisa que se pode fazer e eu estou aqui e posso ajudar nisso. O país precisa. Quando se fala de emprego, estamos a falar de emprego de jovens. E o basquete tem jovens e os jovens têm que sentir que há programas que os abrangem, porque durante a prática de basquete podem adormecer e não fazer uma série de coisas que depois, quando deixarem de jogar basquete, vão ter consequências no futuro, e eu quero poder contribuir para que isso não aconteça, pelo menos neste micromundo dos praticantes de basquetebol. Nós agradecemos, Elídio, muito obrigada. Agradecemos igualmente ao caro telespectador que acompanhou até o fim da nossa conversa. Nós voltamos numa próxima oportunidade e não se esqueçam, podem seguir as nossas plataformas online e não se esqueçam também, nós vivemos o desporto.